O quanto é importante o favor para quem está te pedindo. Na realidade ainda, até hoje, eu sou curioso por muitas coisas. E na maioria das vezes, quando eu estou conversando com as pessoas, elas sempre acham alguma coisa que, na realidade, nem sempre, mas na maioria das vezes as pessoas falam assim: ah, eu tenho alguma coisa quebrada em casa, eu tenho um computador quebrado em casa, você não poderia dar uma olhada para mim? Dia desse mesmo a gente estava na casa de um amigo nosso e o cara teve um problema no ar-condicionado do carro dele, é um carro importado, e daí era muito difícil, fica muito caro para fazer. Ele levou na oficina autorizada lá para dar manutenção no ar-condicionado desse carro e fica-se muito caro a hora daquele mecânico para mexer ali e tal. E aí eu conversando com ele, ele me falou do problema do ar, e aí eu falei, ó, muito provavelmente o problema desse ar deve estar nesse equipamento aí, nesse transistor, que é um medidor de temperatura, que na eletrônica é o que tem, é ele. Então, o ar-condicionado do carro é todo digital, eu imaginei que o problema fosse nisso aí, e aí eu peguei essa tarefa para mim. Claro que eu tenho todas as tarefas que para mim são importantes, às vezes para mim a tarefa é importante, mas para a pessoa não é importante. Então, sempre na minha vida toda foi sempre dessa forma, como que as pessoas pediam, inclusive computador. Elas sempre, arruma meu computador e tal. E com o tempo eu fui aprendendo isso e arrumei uma forma bacana de lidar com isso. Por quê? Se a pessoa te pede alguma coisa e a ação fica na sua mão, ela vai te cobrar para sempre daquilo. Por exemplo, se esse cara do ar-condicionado, ele pediu para eu verificar esse transistor, qual que é esse transistor do carro dele lá, e eu não verificar, ele vai me cobrar sempre. Então é uma ação que eu tenho que executar. Só que se eu tivesse deixado, por exemplo, uma ação na mão dele e falado assim, ó, eu pesquiso o transistor para você, mas antes disso você me passa o número de série dele, então a ação ficou na mão dele. E isso você consegue medir qual que é o interesse daquela pessoa sobre o que ele está te pedindo. E acaba fazendo com que você faça trabalho desnecessário. Porque às vezes você se dedica tanto ao projeto para agradar aquela pessoa e quando você entrega aquilo para ele, aquilo nem é tão importante assim. Aconteceu um caso clássico comigo assim, que foi com a minha irmã. Ela tinha um computador, tinha um notebook e todas as vezes que ela me via, ela, Alex, esse computador tá travando, tá ruim, eu preciso que você dê uma olhada nele para mim, porque ele não funciona e eu tento acessar a internet, não vai, ele sempre trava, tá esquentando muito, você olha para mim? Aí eu falei, tudo bem. E como isso mexer com computador, depois que você começa a mexer, ainda mais computador que é um pouco mais antigo, enrola, demora. Para mexer num computador desse ia demorar muito tempo. E eu iria fazer para minha irmã sem problema algum, desde que ela tivesse interesse para resolver aquilo, que ela quisesse muito aquilo e que aquilo fosse necessário para ela. Às vezes ela está interessada em resolver, mas às vezes ela nem está precisando tanto daquilo. Então, para evitar que me sobrecarregasse, eu falei assim, Tata, eu chamo ela de Tata, eu falei assim, Tata, faz o seguinte então, pega o seu notebook e quando você estiver disponível, você leva em casa. E ela nunca me trouxe esse notebook. Então, assim, ela queria fazer aquilo, ela precisava de uma ajuda, eu ia ajudar ela, só que não era tão importante assim para ela. Então, a grande ideia, a grande sacada é, quando você puder deixar uma ação na mão da pessoa que está te pedindo aquela determinada coisa, faça isso. Deixa uma ação na mão dela. Porque se depender da ação dela, a hora que ela te ligar cobrando, você fala assim, então, mas você ficou de levar o notebook para mim, você levou? Não. Porque se você não deixar a ação na mão dela, aquilo vai se tornar, ela vai te cobrar para sempre. E aí você tem que executar a ação, porque você tem que fazer aquele favor para aquela pessoa. Então a ideia é exatamente essa. Se você puder deixar uma ação na mão da pessoa, deixe por quê? Para saber. Na realidade, as pessoas, às vezes elas querem as coisas, só que não é tão importante aquilo para ela. Nada contra, não tem problema. Só que é legal. Essa ideia da ação, deixar a ação na mão da pessoa sempre que puder, funciona muito bem comigo e eu já me livrei de muitas assim, de as pessoas ficarem me cobrando. Quando eu era mais novo, isso acontecia demais, porque eu me sobrecarregava de ação, de projetos de outras pessoas e ficava ali, aí eu não anotava nada, não tinha um controle do tempo nenhum, meu cérebro acabava ignorando aquilo, e a pessoa na cabeça dela, ela fala assim, o Alex ficou de executar aquela ação para mim do meu projeto, ou ficou de resolver aquele projeto para mim. E aí elas me cobravam muito e eu era o cara que sempre era enrolado, era o cara que nunca dava atenção para as coisas. Então é isso, a ideia do vídeo de hoje é essa. Se você puder, deixa a ação na mão da pessoa, que às vezes aquilo é importante para ela. E às vezes você, mesmo que a ação esteja na sua mão,
Deixa pelo menos essa pessoa te perguntar daquilo uma vez. Porque às vezes você anota lá no item de ação seu para fazer, você se preocupa com aquilo e vai tomar um tempo seu, é óbvio, mas às vezes a pessoa nem está tão interessada, ela te pediu aquilo e acabou esquecendo. Então, deixa a pessoa se pronunciar sobre aquilo que ela te passa e tenta deixar uma ação na mão dela. Isso é uma dica muito valiosa, vale muito a pena e funciona muito bem para te sobrecarregar um pouco. É isso aí, se você gostou do vídeo, clique no gostei, se você não gostou, clique no não gostei. Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal, que nesse momento eu estou fazendo um vídeo por dia, e todos os dias às 7h30 da manhã está sendo publicado um vídeo no meu canal do YouTube, na realidade no nosso canal do YouTube, que você também está participando. E é isso aí, a ideia é essa, a gente manter a ideia é eu poder ajudar vocês da forma com que eu consiga aí nessa parte de organização pessoal, gestão do tempo e até tecnologia. Eu estou usando muito nos vídeos como que faz para ganhar tempo com tecnologia. É isso aí e nos vemos no próximo vídeo.